Voltamos, Brasil! E agora com aquele momento que nós amamos, Roda de Mulheres! Coisa boa! Minha delegada preferida. Que bom que você está aqui, amiga. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, é uma satisfação sempre vir aqui alegria. e poder conversar com todas aquelas que te assistem diariamente. E é bom porque agora, depois dessa loucura de pandemia, a gente parada que a gente está voltando agora. Na verdade, começamos ontem, voltamos ontem. Então, é a primeira semana do programa. Então, por favor, a gente vai falar de um assunto muito recorrente, né? Que está acontecendo demais, as pessoas não entendem, não sabem direito o que é. E a gente está recebendo também já a nossa convidada Juliana Andrade, que é advogada. Bem-vinda. Obrigada. Bom te ter aqui. Prazer estar aqui. Todo meu, viu? Todo nosso. E a Miriam Isabel, que está no Zoom com a gente também, ali a nossa convidada. Tudo bom? Tudo bem? Oi, boa tarde. Boa tarde a todas. Bem-vinda, maravilhosa. Mundo moderno, né, gente? Mundo moderníssimo, um Tô prazer adorando estar aqui esse com negócio. vocês. Não pode falar agora que tem convidados de fora do mundo inteiro, né? Seja bem-vinda à nossa roda de mulheres. Raquel, Muito obrigada, um prazer imenso. Todo nosso. Raquel, você foi vítima... primeiro, eu não sei se eu falei a pronúncia certa. Gaslight, como que se pronuncia? Sim, tá certinho. É isso mesmo? Gaslighting, eu fui vítima, mas eu só fui perceber que eu era vítima a partir do momento que eu entendi o que era o gaslighting. Então, por favor, aquela aula, delegada. O que era o gaslighting, para quem está em casa entender? Porque quem está falando que é violência machista. É uma violência psicológica contra a mulher. Primeiramente, um prazer, doutora Juliana. Prazer é meu. Quando a gente, como mulher, a gente percebe que as nossas falas são inibidas, que o nosso comportamento é julgado e pré-julgado, quando o nosso posicionamento é questionado, quando tudo que fazemos é passível de críticas, as nossas decisões são erradas, isso eu estou falando no ambiente de trabalho. Sim. Automaticamente, a sua consciência do que você tem como competência e capacidade, ela fica em xeque. Você mesmo começa a questionar se realmente você está apta para exercer aquela atribuição. Afinal, são várias críticas, vários julgamentos, pré-julgamentos. E ali foi quando eu me deparei com uma situação em que eu falei, o que está acontecendo? Todas as situações estão erradas. E justamente por estar num ambiente predominantemente masculino, que é a Polícia Civil do Estado de São Paulo, e infelizmente pares que deveriam estar me ladeando eram os que estavam me desestimulando a ponto de me enfraquecer nas minhas atribuições. E vou ser justa a falar que outros homens também, percebendo a situação, combateram e me ajudaram a combater este gaslighting, man-interrupting, man-explaining. O man-interrupt é quando você tenta falar numa reunião, por exemplo, e você não se permite que você fala. Foi muito famoso isso na época dos presidenciáveis, os candidatos a presidente, e tinha a Manuela ali no Roda Viva, ela foi a candidata a presidente mais interrompida por jornalistas, homens e mulheres. Ela não conseguia concluir a sua linha de raciocínio. E o mansplaining, quando se fala com uma mulher como se ela tivesse um intelecto reduzido e ela não conseguisse ter a compreensão. Ou seja, era essa situação vivenciada ali. Uma perseguição, um massacre psicológico, Era uma situação em que eu só conseguia entender o que eu estava passando. Aí foi fácil eu conseguir sair dessa situação e conseguir colocar essas pessoas nos seus lugares quando eu fui entender, porque num primeiro momento você se depara e se auto-questiona. Será que sou incompetente? Será que sou incapaz? Será que eu não sou apta? Será que estou no lugar certo? Quanto tempo ficou isso? Uns 2 meses. 2 meses? Uns 2 meses. E assim, e isso é muito comum no ambiente em um relacionamento amoroso. E justamente o gaslighting veio dessa situação de relacionamentos amorosos, inclusive é um filme da década de 50, em que o marido, ele deixava a mulher alienada da realidade, a ponto de ela achar que ela realmente era louca. Mas isso acontece nos dias de hoje, o tempo todo, só que não está com esse nome gaslight, né? Está com pressão. Né? Não é isso? O que tem acontecido muito? É uma pressão psicológica que bate constante na mulher, é isso? Na verdade, eu vejo como um conceito histórico já do homem
colocar a mulher nessa situação de vulnerabilidade sempre, como se ela fosse sempre o lado fraco da relação, né? E engraçado, porque o gaslighting ele pode ser vivido tanto no ambiente de trabalho, como a doutora falou, como no ambiente acadêmico, como dentro de uma relação amorosa, num casamento, num namoro, etc. Às vezes até numa relação de amizade. Então, e é muito sutil, né, quando ela acontece. Então, a gente, hoje, com as informações que a gente tem, é muito interessante porque a gente consegue ficar um pouco mais antenado e perceber que isso está acontecendo. Mas, geralmente, numa relação amorosa, eu percebo que as mulheres demoram muitos anos para perceber. Então, eu fui vítima, por exemplo, num casamento. No meu primeiro casamento, que foi um casamento que durou 7 anos, onde eu ouvia, por exemplo, que eu nunca ia ser nada. E, inclusive, que eu nunca ia ser uma advogada. Que eu não tinha capacidade nem para arrumar um emprego e que eu só chorava. Nossa Senhora, e aí? E isso é um trauma. Isso é um massacre, né? Isso é um massacre psicológico que, sinceramente, eu acho que dói tanto ou talvez mais do que uma bufetada, né? Porque vai minando, né, vai as minando. energias, né, Rose? E assim, a mulher vai deixando de acreditar nela, né? A ponto de, muitas vezes, eu comentei com a doutora Raquel antes de começar, que eu, quando estagiária, eu ia no fórum e eu ia com a minha carteirinha azul de estagiária, né? Porque os advogados têm a carteira vermelha. E eu olhava e eu falava assim, gente, será que um dia eu vou ser capaz de ter essa carteira vermelha? Você bota em questão até a sua capacidade, você mesmo, Colocava. Né? Será que um dia eu vou passar na OAB? Será que eu vou conseguir? Porque tem pessoas que ficam muitos anos e nunca conseguem passar por N razões. E eu achava que eu não era capaz. E quando eu passei, eu não acreditei que eu passei. Foi uma estagiária minha que veio me contar e eu falei, não é possível, não deve ser eu. Não aconteceu comigo. Então, é um absurdo, né? A gente perder a capacidade de acreditar em nós mesmos. Né? E aí, Miriam? Participa com a gente também. Você sabe que eu estou ouvindo as meninas maravilhosas aí, né? Falando, e é muito interessante porque uma viveu a questão dentro da área profissional, a outra já numa relação mais conjugal, né, amorosa, mas de uma forma geral, alguns homens podem ter esses comportamentos, mas existem algumas situações que são realmente mais pesadas. E apesar de ser duro, um massacre, é um massacre, Nani, que é um massacre velado, é um massacre que vai dando à mulher uma ideia de que não está acontecendo nada. Ela vai apanhando e, às vezes, ganhando até um beijinho, sabe? E aí vai dando uma noção de que ela realmente não está entendendo. Existem falas dessa natureza, sabe? Então, é lento. É um processo que é como se fosse enfiando, e no sentido mais doloroso mesmo, a mulher num lugar que ela não cabe. E ela vai se comprimindo e ficando ali. Então, algumas mulheres com uma história um pouco mais delicada, onde ela já criou crenças profundas sobre pouco valor, essa mulher ela vai ter dificuldades ainda maiores, Nani, de poder enxergar e ver que isso está acontecendo. É como se em algum lugar dentro do interior dela isso fosse natural. Então fica mais difícil ainda. As mulheres às vezes chegam no consultório com depressão, com um problema, com uma doença, e aí é que ela vai descobrir que isso é fruto de uma situação onde ela é tida como nada, e, de alguma forma, ela aceitou isso. Doído, né? Mais complicado ainda. Como você fez? Porque eu sei que você deu uma grande participação para que mudanças, que uma lei, né? Esse é o do stalking. Sim, que também é uma coisa também... Daí já é um... É que o gaslighting, o man-interrupting, o mansplaining faz parte de uma violência psicológica, como as doutoras acabaram de falar agora, algo velado, algo que só a vítima percebe, só a vítima
consegue ver essa violência e sentir a violência, e as outras pessoas muitas vezes falam, você é exagerada, você está enlouquecendo. Ninguém falou nada, foi um elogio. Por exemplo, uma espécie de tentar apequenar a mulher quando ela está no ambiente de trabalho. Venha, por favor, enfeitar esta mesa, compõe esta mesa aqui para enfeitar. Outras pessoas com as mesmas atribuições e funções estão ali porque são capazes e, você para enfeitar. E tem o poder de fala. A mulher está ali para enfeitar. Então, assim, são situações em que são veladas, são camufladas de elogios e que, na realidade, são formas de tentar inferiorizar a mulher pela competência e capacidade que ela tem. Então, é muito grave quando a gente percebe, e eu consegui perceber essa situação, conversando com outras amigas. Teve uma delegada federal, Tânia Prado, ela foi muito decisiva para a gente compreender essa situação, quando a gente começou realmente a ter acesso a informações. E o acesso à informação é muito poderoso, porque quando você consegue perceber o que está acontecendo, você consegue combater. Agora, quando a gente está falando do stalking sim, é um porque outro você, passo. isso que eu estou falando, mas que você é uma mulher, eu estou citando pelo simples motivo de ser mulher. Parece que são perseguições em vários âmbitos, assim, né? Eu vi que você passou por uma situação esses dias também, que recorreu, foi à luta, partiu para cima, está tentando sancionar a lei para ter mudanças também em defesa. Dessa foi criminosa, foi um crime. Aí foi outra situação, eu não tive nenhum contato, porque a curiosidade das pessoas, quando me indagam, você já prendeu essa pessoa, você já prendeu algum familiar, teve algum contato ali? E realmente não. Porque é muito estranho você tentar compreender a obsessão de uma pessoa a ponto dela te ameaçar de morte, de estupro, de esquartejamento, de degola, sem que ela nunca tivesse contato com você. Então, esse é o famoso stalking, que não era criminalizado até então, até semana passada. Dia 31 de março foi sancionado pelo presidente. A pena ainda é muito tímida, é uma pena de 2 meses, de 6 meses a 2 anos, podendo ser aumentada de 1 ano, se for contra a mulher, pelo fato de ser mulher, ou outras situações, mas ainda é muito pouco, porque a gente sabe que todo crime de ameaça, de stalking, de perseguição, é um presságio de um crime mais violento, até mesmo fatal, de um homicídio ou uma lesão corporal grave. Mas aqui, se a gente tentar entender, por um lado, uma visão mais aberta, o tema de hoje nosso também é um tipo de coagir, de inibir, de enfraquecer. É uma coisa sutil também, né? Eu vejo assim, quando a gente fala de relação abusiva, a gente já pensa logo de cara, a maioria das pessoas, numa violência, a gente está falando de violência física, do soco na mesa, do homem gritando com a mulher, de objetos sendo quebrados e tudo mais. Mas eu vejo que a maioria dessa violência é a violência psicológica, que é quando a mulher vai sendo minada dia a dia, no sentido do homem falar, o que você está sentindo é besteira, não, isso daí é bobagem, não, você não sabe o que você está falando, chama a sua atenção na frente de visita, diminui a sua capacidade dessa forma que eu falei, não, você não é nada, não, você nunca vai conseguir nada. São pessoas frustradas? São homens mal resolvidos, gente? Eu acho que não, eu acho que, na verdade, é o jeito que eles encontram para ter você na mão. Talvez sejam dominadores, entende? Talvez sejam tão inseguros que querem ter você na mão. Então, por exemplo, quando eu dizia que eu ia me separar, no meu primeiro casamento, ele dizia, mas com que dinheiro você vai fazer isso? Mas você vai para onde? E aí, hoje eu me pergunto, né? Quantas mulheres não estão vivendo uma relação assim e pensando, ele tem razão, para onde eu vou? Mas eu tenho filho, mas do que eu vou viver? Então, quando eu resolvi me separar, veja, foi em 2011. Sabe o que eu fiz? Eu fui cursar Direito, porque na época eu trabalhava com assessoria de casamento e eu falava, eu não posso lidar com a estabilidade do mercado. Eu tenho um filho pequeno, eu preciso de uma profissão que me dê estabilidade, então eu vou cursar Direito. Olha o caminho que eu quis traçar para sair dessa situação. E eu fui atrás, eu fui fazer o Direito com 29 anos. Eu voltei a morar com os meus pais, eu tranquei a porta da minha casa e deixei tudo lá
roupa de cama, tudo que você imagina eu deixei lá, só peguei as coisas do meu filho e fui embora. Então, você tem que reunir uma coragem que você não imagina que você tem para poder fazer tudo isso, né? E dar uma volta de 180 graus, assim. Miriam, qual um jeito sutil para as mulheres começarem a dar um start para entender o que está acontecendo com elas? Quais são os sinais? Olha, como o gaslighting, ele traduz uma ideia muito severa de massacre psicológico, né? Então, imagina, você tá louca. Não é assim, não, eu juro, eu jamais faria isso. Você estava daquele jeito, você que não viu, vai... Isso é todo dia, toda hora. Eu tive pacientes que o sujeito dizia para uma menina linda que ela era muito barriguda. Coisas... que acabam com uma mulher, né? Que vão diluindo a sensação de autoconfiança que ela tem. Então, eles vão gerando uma dúvida em si mesmas, elas vão ficando muito, muito, muito frágeis. E eles, de uma forma geral, têm alguma agressão. Eu tenho outros pacientes, por exemplo, que ela não vai a mercado, não vai à farmácia, não vai à frutaria. Ele faz isso porque ele a ama. O dinheiro nunca estará na mão dela. São coisas muito sutis, mas para quem está de fora, às vezes é muito claro que tem alguma coisa errada ali. Então, eu acho que pode ajudar, sim. Mas o que a nossa companheira aí traz é muito certo. Às vezes, para você deixar uma relação dessa natureza, é preciso toda uma estratégia para que você não corra um risco maior. Às vezes não dá para pôr a mochilinha nas costas ou pedir a separação, porque a agressão pode ficar mais exposta. Então a pessoa precisa se preparar, precisa falar com a família, precisa se dar conta de como ela vai sobreviver, já que muitas vezes estão numa dependência, inclusive financeira, por conta das podações, né? Vai cortando, a pessoa para de trabalhar, começa a se sentir inútil. Não, eu quero que você fique em casa para que eu te ame mais, para que eu quero cuidar de você, e eu vou cortando todas as suas asas. Então, é bem delicado quando uma pessoa se dá conta que ela não está feliz, que tem alguma coisa errada, mas que de repente vem um doce, ela precisa se questionar. O ideal seria que ela fizesse um processo terapêutico ou que ela falasse com um grupo de mulheres para ter uma noção mais clara e então começar a se fortalecer dentro do seu seio familiar, da sua profissão, para que ela tenha mais força, mais autoconfiança, né? Para então deixar esse agressor. Ô, Miriam, obrigada pela participação. Você pode deixar a sua rede social? Posso, sim. Vou deixar o Instagram, que é sempre mais fácil, Miriam_Isabel, tá bem? Obrigada. Obrigada, maravilhosa. Beijo. Meninas, eu queria primeiro a rede social de vocês também. O programa assim agora, nessa pandemia, agora tudo está diferente, né? Está mais reduzido, simplista. Qual que é a sua rede social? A minha é Ju Andrade Zulin, Z-U-L-I-N. Doutora, você como delegada, então, qual o conselho, qual a dica que você dá para todas as mulheres que estão passando por isso nesse momento? Eu acredito que todas aqui falaram, né, de uma forma em que resume força e determinação e autoconfiança. O relacionamento, ele tem que ser respeitoso, ele tem que ser necessariamente um relacionamento em que você sinta felicidade. Quando você percebe que você está angustiada, triste, insegura, amedrontada, é um relacionamento abusivo, criminoso, e você tem que sair o mais rápido possível antes que você seja mais uma vítima de um crime, de uma estatística de feminicídio, porque todo feminicídio se inicia em um relacionamento abusivo. Maravilhosa. E como nós podemos encontrar você? Tem as minhas redes sociais, Raquel Galinatti, @RaquelGalinatti com 2 L's. No site do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo também temos um site, a forma também de nos encontrar ali. E a gente tem sempre informações. Obrigada, viu? Pode? Posso, se você me permite? Eu queria dizer que eu lancei um livro faz uma semana. Não trouxe pra gente mostrar? Não, porque ele está em pré-venda, mas eu faço super questão de te mandar. O livro se chama Reencontro e o título dele é o seguinte: você andaria descalço numa estrada de espinhos que te levará ao encontro da felicidade?
Esse livro eu fiz voltado para essas mulheres que, assim como eu, passaram por essa situação. Então, esse programa de hoje veio muito a calhar. Eu não acredito em coincidências. Eu acho que tudo tem a mão de Deus, sabe? E eu acredito muito nesse livro. Tem um propósito social. Eu escrevi sobre essa minha história, que eu contei aqui, pequenos trechos, mas também para encorajar essas mulheres e mostrar que é possível a gente recomeçar, se a gente tiver fé e coragem. Hoje eu sou casada com o amor da minha vida, um príncipe. Tive uma filhinha faz 8 meses, então a gente está sempre em busca da felicidade, né? A felicidade, ela não é... Este livro está vendo também através das redes sociais? Ele tem o link lá na minha bio, mas a princípio, assim, é realmente para dar esperança e mostrar que é possível, sabe? É a maior mensagem que eu acho que a gente pode passar. É possível sim, meu bem. Se pisar no espinho, tira o espinho e continua andando, mesmo. porque você acaba ficando calejada. E isso, a mulherada é boa para isso. É isso mesmo. Meninas, gratidão a vocês três. Eu que obrigada. agradeço. É uma pena, viu? Com esse assunto eu ficaria horas e horas com vocês. Parabéns pelo casamento recente também, viu? Que eu te vi de noiva, estava linda. Obrigada, viu? Gratidão. Eu E para que você que está em agradeço. casa, obrigada pelo carinho. Tenha força, as mulheres, porque assim, a gente vai estar com esse cantinho aqui, com esse espaço, sempre levando informações, dicas e para você ficar mais encorajada cada vez, sempre buscando, assim, ser independente emocionalmente, que é o mais importante. Então, um beijo no coração e, ó, 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz, muita luz para todo mundo. Tchau!